Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, onde eu vou responder a pergunta de um inscrito, uma pergunta muito importante. Vou traçar os 4 cenários possíveis que eu acho, que podem acontecer para os fundos imobiliários e no final vou botar o meu na reta e vou falar os 4 fundos imobiliários que eu fiz aporte hoje. Coloquei o preço aqui, porque aqui é skin in the game, eu não fico brincando de teoria, de relatóriozinho, esse tipo de coisa não. Chega de brincadeira. Bom, então vamos lá. Eu vou responder aqui a pergunta do inscrito, mas queria que você me deixasse aqui nos comentários. Eu vou sortear esse domingo lá no meu Instagram essa camisa e esse caderno do canal aqui. Para você participar, é só você deixar nos comentários o seguinte: você está investindo em fundos imobiliários? Qual fundo? Me diga um fundo só que você está aportando, e se você não tem dinheiro, se você tivesse, qual fundo imobiliário você aportaria? Então, sem enrolação, eu recebi no meu Instagram a seguinte pergunta: Charles, a casa caiu para os fundos imobiliários? Eu achei a pergunta engraçada, falei, vou responder num vídeo no YouTube. Então, para responder isso, eu vou primeiro mostrar algumas coisas para vocês. A questão é a seguinte: se você está se sentindo desconfortável com sua carteira de fundos imobiliários, a sua carteira inteira, pode ser sim que você tenha feito alguma cagada, mas você tem que entender também, eu vou te dar um desconto, você que está muito preocupado, que nós não tivemos um circuit breaker, nós tivemos 6 nos últimos dias. Então é óbvio que o momento ele está muito tenso. Algo atípico, no mercado, é óbvio que vai causar algo atípico na precificação dos ativos. Nós estamos vivendo uma irracionalidade. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu me recordo que na crise de 2008, durante a crise, gente, parecia que o mundo ia acabar. Eu não sei, comenta aqui se você também tem ali 35, 40, lembra perfeitamente, eu me lembro muito bem, cada dia era um terror. Os bancos iam quebrar, pessoas sacando dinheiro, todo mundo com medo. É óbvio que essa envolve saúde, então eu estou muito mais preocupado, mas durante uma crise a situação é muito pior do que quando você olha lá na frente. A não ser que você tenha perdido muito, mas basicamente nós vemos 2 notícias que afetam demais os fundos imobiliários essa semana. Serviços estão sendo fechados e indústrias estão sendo fechadas. Eu vou colocar aí na tela. Administradores suspendem atividades de shoppings em diversos estados. Então, no caso aqui, São Paulo está suspendendo as atividades de shoppings do dia 23 de março até 30 de abril e algumas fábricas também estão fechando as suas unidades. Então, na realidade, nós temos, volta para cá a produção, um cenário onde os shoppings e as empresas estão fechando. É óbvio que isso vai afetar os fundos imobiliários, mas no desespero, eu acho que tem muita gente, já falei as questões porque eu acho que os fundos estão caindo, Já falei aqui, já falei no meu Instagram. No desespero, o pessoal está jogando a água com o bebê junto. Está indo tudo embora. É irracionalidade. Ninguém está fazendo conta, porque ninguém sabe o que vai dar. Como eu trabalho muito com cenários, estudo há anos cenários, eu tracei os 4 cenários possíveis que eu acho aqui, porque eu não quero ninguém tranquilo, gente. Vocês têm que ter um mínimo de calma. Então, acho o seguinte: em renda variável, eu tenho visto muitos fundos de ações, alguns fundos até multimercado, com 50%, 60%, 70% de perda. Então, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, uma observação, que a gente volta para a história da diversificação. E tem quem ficava brincando de 100% renda variável, reserva de emergência em renda variável, reserva de oportunidade em renda variável, percebeu que isso é um erro. Então, nesse momento, toda aquela teoria que eu venho falando aqui há meses ou quiçá anos, de que você não pode ter 100% de renda variável, que é importante diversificar, que dentro dos ativos tem que ter uma super diversificação, isso aqui está provado. Mas vamos lá, respondendo ao amigo se a casa caiu ou não, primeiro a gente tem que olhar o que são fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários são donos dos imóveizinhos, Shoppings, logística, lajes comerciais, os outros eu falo depois. Mas basicamente esses 3 tipos de fundos imobiliários são o que nós mais falamos aqui, eles vão sofrer muito. Por que eles vão sofrer muito? Porque shoppings agora, no mínimo, até 30 de abril estão fechados. Os shoppings vão ficar um mês e meio, 2 meses sem ninguém passando. Então, como é que os lojistas vão pagar o aluguel, as taxas para o shopping, se eles não estão vendendo nada, se eles têm que pagar o salário para os funcionários?
A gente tem que rezar para essas lojas sobreviverem. É isso que a gente tem que fazer. Em logística, mesma coisa. Como é que uma indústria que fechou a fábrica e vai ter que pagar o funcionário, ela vai pagar o aluguel dela? Não podemos criar essa expectativa. Lajes comerciais. As empresas estão fechadas, são andares inteiros fechados. Então eu não estou falando isso para criar pânico. Eu estou falando isso para que a gente entenda a realidade dos fatos. É por isso que eu acho, inclusive, já até tive algumas discussões, que os fundos deveriam fazer um estudo e, quem sabe, já até cortar os dividendos por 30, 60, 90 dias, para eles fazerem caixa para que a situação fique confortável. Vai acumulando, vai acumulando. Ah, mas eu investi no fundo, eu quero receber. Você vai receber. Só que eu prefiro que os fundos que eu tenho guardem esse caixa, fiquem saudáveis para que eles não deem problema lá na frente, tá? Então, esse aqui é a situação. E aí, baseado nisso, eu tracei 4 cenários. Quais são os cenários? Super pessimista, pessimista, realista e otimista. Realista e otimista. Qual seria o cenário super pessimista? Meses e meses sem yield. Nós vamos ficar meses sem yield. Alguns fundos vão ter problemas, vão ter que vender os ativos para conseguir quitar tudo, pagar, honrar os compromissos, sobreviver. E quem sabe alguns fundos vão acabar, porque gestores, administradores também não vão querer ficar trabalhando de graça. Ninguém está falando nisso, existe essa hipótese. Então o super pessimista é que essa situação dure anos, tá? Qual seria o cenário pessimista, que é o que eu acho que está precificado já? Meses sem yield, nós vamos ficar meses sem dividendos, e alguns fundos terão uma vacância acima de 50%. Esse é o cenário pessimista, esse é o cenário que está precificado já está precificado que vai tudo ser pessimista. E eu tenho feito relatórios enviados para o pessoal via e-mail. Qual seria um cenário realista que a gente pode trabalhar? Eu acho que de 3 a 6 meses sem dividendos, né? E uma normalidade, quem sabe daqui a um ano. Vai ter uma normalização, vai cair, vai subir, talvez daqui a um ano a gente volte para esse patamar. Então o mercado está trabalhando com um cenário pessimista e eu estou trabalhando com algo mais realista, pé no chão, tá? E qual seria o cenário otimista? Festa, tudo mais. Que se descubra algum medicamento, porque vacina vai demorar, tem que ser medicamento. Algum medicamento que ajude no tratamento de forma rápida e aí a gente vai retornar para o topo muito rápido. Então esse seria o cenário otimista. Descobrir um medicamento, rapidamente esses fundos vão subir, BCFF 11 100 reais, MXRF 11 12, HGLG 200. Vai ser uma festa, porque vai todo mundo correr de volta. Pô, a gente vai ter perdido 2, 3 semanas. Acho difícil esse cenário, tá? Precisaria de um medicamento. E aí dentro disso, o que eu fiz? Eu tenho a minha carteira, vou colocar aí na tela para vocês. Então, já coloquei várias vezes. Em janeiro, a gente percebe que o preço ou valor patrimonial estava exorbitante, 1,20, 1,30, 1,40, 1,60 e agora em março despencou. Então, a gente percebe que o VISC está 0,59, BCFF 11, 0,74. Os fundos tiveram uma queda brutal, né? E alguns fundos estão projetando, caso paguem yield, pagar 10% de dividendos. Dentro desse cenário, então, hoje eu aproveitei que o mercado abriu numa queda muito grande e fiz mais aportes. Todo dia que a gente tem circuit breaker, ou que cai muito, eu faço um aportezinho. Hoje eu aportei no BCFF 11 a 57,98, GGRC 11 84,65, MXRF 11 8,18 e VISC 11 61,30. Não são recomendações, mas como eu trabalho com aquele cenário realista, eu espero que daqui a um ano e meio, eu tenha esse meu capital de volta, os fundos voltem a subir, a coisa se normaliza. A gente tem que ir vendo no dia a dia. Por isso que é importante que você me diga aqui para participar do sorteio qual fundo você está comprando ou gostaria de comprar, desses ou de outros, tá? Me deixa aqui nos comentários e me siga lá no Instagram, porque segunda, quarta e sexta eu farei o possível, quando nós tivermos notícia, para fazer live lá às 9h18 da noite. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.